Olá, pessoal. Meu nome é Elcio. Eu sou professor aqui da Faculdade Milton Campos. Eu sou mestre, doutor, fiz pós-doutorado em Direito e nesse dia de hoje estou muito feliz, muito contente em encontrar dois alunos, dois profissionais do direito que me enche de orgulho, me enche de honra em poder participar desse podcast com eles. Primeiramente, eu queria agradecer ao Silmar. Silmar faz mestrado aqui na Faculdade Milton Campos, é oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Muito obrigado, Silmar, pela sua presença em nome da Faculdade Milton Campos e, sobretudo, em meu próprio nome, né? Já rendo homenagens a você, que é um aluno espetacular, dedicado, e está claro de ver as suas participações na aula, que você é dedicado também à sua profissão de policial militar, de oficial da PMMG, uma polícia militar que é respeitada no Brasil inteiro. Então, parabéns pela sua pessoa e pela instituição que você pertence. Da mesma forma, João, muito obrigado. O João está no último período aqui da Faculdade de Direito Milton Campos, vai se tornar advogado, já fez a prova da OAB, já foi aprovado, já está com um futuro promissor aí como advogado criminalista. João, meus votos de muito sucesso na profissão que você escolheu, que eu escolhi, que o Silmar escolheu. Nós, bacharéis em Direito, nós temos uma participação proeminente na sociedade, né? O bacharel em Direito, ele, sem dúvida nenhuma, é um agente transformador da sociedade, em busca de uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, solidária, como, inclusive, um preceito da nossa Constituição Federal. Então, vamos começar nosso bate-papo aqui, Silmar. Eu vou tirar aqui os tratamentos formais, vocês vão me chamar de Elcio, eu vou chamar de Silmar e vou chamar de João, para a gente poder dar àqueles que nos estão assistindo uma impressão melhor daquilo que realmente é o nosso dia a dia, uma impressão verdadeira, franca, honesta, transparente, daquilo que um mestrando em Direito se propôs a fazer, daquilo que um graduando se propôs a fazer, né? E eu já vou fazer uma pergunta aqui para o Silmar, né? Ô, Silmar, conta para a gente, assim, em breves palavras, como é que se faz para ser policial militar em Minas Gerais? Nós sabemos que na Polícia Militar, e afinal de contas, em qualquer âmbito militar, nós temos a carreira de praça e a carreira de oficial. Conta pra gente como se faz para ser soldado, cabo, sargento, subtenente da Polícia Militar, como é que se faz para ser tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel da Polícia Militar. Mais uma vez, muito obrigado pela consideração comigo. Professor, antes de mais nada, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra poder falar da minha instituição, falar da minha carreira e também na academia, né, falar da Polícia Militar na Academia de Direito, e levando em consideração que a polícia passou por uma reformulação, né, a partir de 2011, exigindo o curso de bacharel em Direito no CFO. Né, então, agradeço. Para esclarecer, desculpa te interromper, CFO é o curso de formação de oficiais. Muito bem. Então, ou seja, para ser oficial da polícia, desculpa te interromper novamente, mas o podcast tem que ser informal, né? Ele tem que ser bacharel em Direito, fez faculdade de Direito em qualquer lugar do Brasil, né? Aí ele presta um concurso público, é isso? Para um curso de formação de oficiais. CFO é curso de formação de oficiais? Isso. O CFO, ele é um curso de provas e títulos. Ele é um concurso aberto tanto para o policial, que já é da carreira de praças, e também para o público civil. Uhum. Então, ele é de ampla concorrência. O que se exige é o bacharelado em Direito. Então, um praça, para se tornar oficial, ele tem que fazer um novo concurso público? Sim. Ele concorre igualmente. Entendi. Tanto com o público externo quanto com o público interno. Entendi. A única diferença ele pula uma etapa, que é uma etapa que a gente chama de exames complementares. Ele já vai direto para a fase de exame de teste físico. Entendi. E em seguida já passa por... Tanto para homens quanto para mulheres. Sim. E quanto tempo demora o CFO? Hoje o CFO passou a ser 3 anos novamente. Então, a formação é de 5 anos de bacharelado em Direito, mais 3 anos na Academia de Polícia Militar. E para o praça, Silmar, como é que se torna soldado ou sargento da Polícia Militar? Eu sei que é complicado, eu sei que não é, né, a explicação envolve cursos internos, eu sei que envolve testes psicotécnicos, mas, grosso modo, como é que se faz para ser soldado e sargento? Desde 2014... iniciou-se uma exigência, uma reformulação na instituição, em que passou a exigir um curso superior também para ser soldado. Só que o curso superior para soldado, ele é admitido até o tecnólogo. Uhum. Então, cursos de 2 anos, até aqueles, os por extensão, cursos por extensão também são aceitos. Então, hoje, a Polícia Militar, o único acesso é por meio de CFSD, que é o concurso para soldados, ou CFO, que é o concurso de formação de oficiais. Somente essas duas possibilidades
de entrar o público civil e entendi. entrar na Polícia Militar. Então, só para deixar bem claro, mesmo para ser soldado tem que ter curso superior. Sim. E após terminar o curso superior, ele vai prestar um concurso público para ter uma formação de policial militar, inicialmente na carreira de praça. Isso. E outra coisa que é interessante destacar também, que o soldado ele sai com outro curso superior. O curso entendi. da academia ele é validado. E quanto como tempo curso para se superior. formar um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais? Atualmente de 10 a 12 meses. Normalmente os cursos de soldados de 10 a 12 meses. Entendi. E o CFO ele passou por uma situação que foi muito interessante. A partir de 2011 começou a exigir o curso de Direito. Então, entendeu-se que seria suficiente para o oficial somente 1 ano e meio, porque ele já vinha de uma carga muito considerável de 5 anos de academia, né, de escola, de formação de graduação. Então, 1 ano e meio seria o suficiente só para que ele pegue aquelas doutrinas específicas da polícia. Entendi. E o tempo foi passando, foram feitos alguns testes e mudou depois para 2 anos. E aí já começou a ser uma pós-graduação, que é muito interessante. A minha época de academia, eu saí com uma pós-graduação, é gestão de policiamento ostensivo. Entendi. Só que agora teve uma nova reformulação, voltou a ser 3 anos, e aí a pessoa que entra e se torna militar da polícia, ele passa, ao final do curso, ele passa a ser bacharel em ciências militares. Então ele tem 2 graduações. 2 graduações. Você quer perguntar alguma coisa, João? Primeiro se apresenta para o pessoal te conhecer também. Meus cumprimentos a todos, obrigado pelas palavras elogiosas, professor Silmar. Sou o João, aluno do 10º período, que hoje faz estágio no Luciano Lopes Advocacia. E Silmar, essa questão da pós, a pesquisa, o que tange a ciências das polícias militares, esse 1 ano e meio que passou a 3, ela envolve o quê? Você poderia explicar um pouco, com complementação ao curso de Direito? João, pergunta extremamente interessante. Porque na minha época de academia, o comando mudou a percepção e disse: eu não quero mais nada da linha jurídica. Porque desde 2011 vinha se escrevendo muito sobre a juridicidade. Por quê? Por ouvirmos da academia da graduação do direito. Então, para nós, para o nosso meio, é mais fácil escrever disso. Então, na minha época, o comando falou: eu não quero nada do jurídico. Eu quero qualquer coisa, menos do jurídico. E eu passei por uma situação na academia que foi muito interessante. Eu me envolvi em uma ocorrência complexa em que foi necessário o uso da força, do armamento, com disparo, e que resultou em vítima fatal. E isso me gerou uma ideia. Eu falei: gente, e nunca aconteceu isso com um cadete, eu era cadete na época. Então, eu sou oficial de academia, a gente é oficial de academia, oficial de carreira. Aquele que entra cadete e sai coronel. Né? E ninguém nunca tinha passado por isso. E aí, a polícia tem um programa muito interessante, chama Pro Apoio. Isso serve para envolver o militar que se envolve em ocorrência complexa ou que ele está envolvido em situações que mora em local de alta criminalidade, que a gente chama de zona quente de criminalidade. Esse programa Pro Apoio ele visa tirar aquele indivíduo daquele ambiente, oferecendo para ele uma moradia adequada e também quando ele se envolve em ocorrência complexa, tratando a parte psicológica dele. Então, eu comecei a escrever sobre isso, me aventurei na psicologia e foi muito legal, foi muito rico. Foi onde eu comecei a descobrir, a ter mais percepção para o lado humano do policial. Entendi. E foi muito interessante. Então, pegando um gancho da pergunta do João, Silmar, na academia de polícia, provavelmente vocês têm disciplinas ligadas a português, matemática, psicologia, física, química, balística e, obviamente, as atividades inerentes à policial militar, à polícia ostensiva, né? Ou seja, estatística. São essas disciplinas que são estudadas em 13. E a carga horária é gigantesca, né? Porque são 5 anos de graduação em Direito, né, João? Você está terminando agora, mas 3 anos de graduação. É muito estudo, né? É muito estudo, né? E, naturalmente, é uma carreira que requer vocação, né, Silmar? Eu acho que é uma das carreiras que mais exige vocação do profissional. Você concorda comigo? Concordo demais. A verdade é que, para se tornar um militar, não é muito fácil. Para se tornar um policial, talvez não seja tão difícil, um policial militar. Porque o militar é o Estado, né? Eu tenho que me sentir militar e me tornar um militar. Só pode reparar, o pai do senhor é militar. Não é militar? Ele foi da ativa. Ele pertenceu a um posto do Exército Brasileiro. Mas ele jamais deixará de ser militar. Até pelo jeito de ser, o jeito de encarar a vida. E sem aqui, né, a gente não está aqui em momento nenhum
falando que militares são melhores que civis ou vice-versa. De jeito nenhum. Mas realmente é uma formação muito diferente de 8 anos, né? Eu fiz graduação em Direito em 5 anos, com a carga horária infinitamente menor do que os 3 anos da sua graduação. Como é que chama a graduação da Polícia Militar? Gestão de policiamento ostensivo. Gestão de policiamento, né, ostensivo. O que há, assim, Silmar, de melhor e de pior na sua percepção na carreira de policial militar? É uma pergunta. Mas uma pergunta anterior, que eu acho que o João até talvez tenha pensado em formular, a gente está falando de Polícia Militar de Minas Gerais, né? Nas demais polícias militares não existe as mesmas exigências, né? Cada polícia militar tem o seu comando, que está subordinado ao governador do estado, com um tipo de formação, né? Ou seja, existem estados que a carreira de oficial da Polícia Militar não exige graduação em Direito, estou certo? Sim, ainda existe. Uhum. A verdade é que a Polícia Militar é uma das pioneiras na exigência do... Minas Gerais é uma das pioneiras, de Minas Gerais, Então, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela normalmente é referência em muitas coisas para as polícias do Brasil. Uhum. Então, no que diz respeito à produção de conhecimento, nós temos um centro de pesquisa e pós-graduação em que são visitados rotineiramente militares do Brasil inteiro. Nós fazemos curso em que oferecemos vagas que vêm em representatividade de todos os estados do Brasil. Uhum. Então, a gente procura ter essa característica de ser uma polícia produtiva. Então, assim, desculpa, me perdoa. Então, existem polícias militares que não exigem graduação em Direito para você entrar na academia de formação do oficial, é isso mesmo? Sim, e outras existem, né? E nesse aspecto, eu queria só pontuar, até como formando que sou, peguei o meu diploma em Direito, eu já posso no próximo concurso ou existe alguma carência para fazer a formação de oficial? Na verdade, você completou as suas disciplinas, você já está apto a prestar o concurso. É interessante que eu já fui para a academia sem ter ainda meu diploma, que não tinha tido a colação. Então, eu cheguei lá só com a declaração. O certificado de conclusão. Só com a declaração. E aquela outra pergunta, Silmar, o que você acha que há de melhor e talvez pior não seja a palavra mais adequada, talvez a palavra mais adequada seja preocupante na carreira de um oficial que é homem, que é mulher, né? Eu quero reiterar isso, né? Quando eu fui militar, né? Já são quase mais de 35 anos que eu fui militar por 1 ano só, mas militar de carreira também. Só existiam homens, né? E hoje, na minha forma de ver de uma forma muito positiva, existem homens e mulheres, tanto nas polícias militares quanto nas Forças Armadas do Brasil. A minha pergunta não é em relação a gênero, não. A minha pergunta é lato sensu. O que há de melhor e de mais preocupante na carreira de policial militar, tanto de praça quanto de oficial? Professor, nós temos vários medos, né? Temos vários medos. Eu acho que o que é mais preocupante é aquele medo quando a gente sai e fala assim, será que hoje eu volto para casa? Uhum. Né? Mas a gente confia muito no nosso treinamento, né? Nossos treinamentos são sempre muito, muito exigentes. Uhum. Então, eu acho que o que mais preocupa na gente é isso aqui. Eu tô indo, é sempre uma guerra. É tenso. É sempre uma guerra. Quando eu vou sair para trabalhar, se eu trabalho às 17 horas, eu começo a me preparar na hora que eu acordo. Então, eu já começo a trabalhar o meu espírito para aquele serviço que eu vou tirar. Porque é realmente uma guerra. Né? E o que há de melhor, assim, Silmar? Um orgulho, talvez? Eu acho que o que há de melhor é a irmandade, o senso de coletividade. E neste aspecto, só pedir para o Silmar confirmar, o civil que entra pelo CFO, ele vai ter essa preparação também do sair de casa, sabendo que vai pegar o turno às 17 horas e saber que vai estar preparado e amparado por essa irmandade. A partir do momento, confere, Silmar? Sim. Na verdade, a partir do momento que o civil ele enverga a nossa farda, ele não é mais civil. Ele é um dos nossos. Entendi. Né? Então, o mesmo respeito, a mesma dedicação, como um irmão mesmo. Então, a gente tem essa força de dizer, esse aqui é um irmão. Onde for, o que acontecer, a instituição vai se voltar para defender aquele indivíduo. Tá ótimo. Agora vamos falar de outra coisa que nos interessa, em particular, a Faculdade de Direito Milton Campos, que é o mestrado do Silmar. Silmar, o que te levou a fazer mestrado? O que te fez sair do conforto do seu lar? Para quem não sabe, nós estamos aqui em Nova Lima e o Silmar mora em Lagoa Santa, é outro município. E dependendo do trânsito, é 1 hora, 1h20, 1h30 de deslocamento, né? Com deslocamento bom deve ser 50 minutos, né? No dia maravilhoso. Eu sei que o que te faz ter uma carreira que exige de você, ter uma família te esperando e ainda
encarar um mestrado? Essa é a pergunta inicial. E a segunda pergunta, já emendando aqui, é o que você pretende fazer durante o seu mestrado? Estudar o quê? Porque mestrado, a gente tem que entender, para quem não está nos assistindo, que mestrado é uma pós-graduação stricto sensu, que é o contrário da pós-graduação, João, lato sensu, né? A palavra estrito em latim significa estrito, lato significa amplo, né? Um antônimo de amplo é estrito. Então, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, igual eu fiz 2, fiz um na Itália e um na Espanha, a gente estuda um grão de areia, estuda um ponto muito pequeno dentro de um universo chamado direito. Então, as duas perguntas são: o que fez o Silmar sair do conforto? Ele não era obrigado a fazer mestrado, para a carreira dele de policial militar é irrelevante o mestrado. O que te fez fazer mestrado e o que você pretende estudar no seu mestrado? Professor, é muito interessante isso, porque eu nunca tinha tido oportunidade de estar em uma sala de aula. E foi meio que forçado eu estar em sala de aula. Eu coordenei 3 turmas em Uberlândia, que foi a primeira unidade o primeiro município para onde eu fui depois que eu formei o CFO. E eu fiquei 2 anos trabalhando na atividade operacional e depois, pelo perfil, me colocaram na formação de soldados. Então, eu tive a oportunidade de formar 2 turmas de sargento e uma turma de soldado em Uberlândia. E eu vou te interromper. Claro. Eu tenho certeza, porque eu sou filho de militar, vivi no ambiente durante muitos anos e fui, que os melhores, onde que estão? Os melhores militares estão nas escolas, não é verdade? Então aqui vai um elogio. Mas não vou te interromper de novo, tá? Não, é porque o elogio foi tão grande, e eu lembrei disso. E meu pai também foi instrutor a vida dele inteira. E é um profissional espetacular, né? E os 35 anos que meu pai passou, ele sempre foi instrutor. E a gente sabe que os instrutores são escolhidos entre os melhores. Mas eu não vou te interromper de novo, eu prometo para você. Então você falou que terminou o CFO, foi para Uberlândia, para o pessoal entender, o militar não escolhe para onde que vai, onde tem vaga. Assim como eu sou procurador da Fazenda, assim como eu também já tive em outros lugares, a gente não escolhe para onde que vai, servidor público não escolhe inicialmente. Você foi para Uberlândia. Chegando para Uberlândia, você foi fazer a tarefa que todo mundo vê de polícia militar, que é policialmente ostensivo. Aí seu superior hierárquico falou assim: Silmar, vem cá, você vai sair da rua e vai para uma sala de aula. Isso. Continua contando para a gente. Inclusive, eu até falei com esse comandante, falei assim: comandante, o que eu fiz de errado? Aí ele me contou uma história de que a turma anterior saiu com um defeito. E aí eu preciso reparar esse defeito na próxima turma. Então ele identificou no meu perfil essa possibilidade de corrigir, e graças a Deus deu certo, corrigimos. Mas é engraçado que aí eu fui para a sala de aula. E eu falei assim: gente, eu nunca dei aula. Deve ser assustador. Mas ao mesmo tempo eu peguei 5 disciplinas. Porque não tinha professores. O curso já estava em andamento, e eu falei: eu vou estudar e vou dar aula. Não tem dificuldade. E graças a Deus fui bem. E eu me identifiquei com a sala de aula. E eu falei assim: gente, mas é difícil, a gente tem algumas perguntas espinhosas, que às vezes pega a gente de surpresa, o já tem uma ampla carreira. 24 anos. Uma ampla carreira, então assim, é um mestre, um maestro na arte de dar aula, então sabe como é. E aí eu tive essa primeira oportunidade. E eu falei assim: é mágico. O tanto que o professor absorve muito mais do que o aluno. E eu falei assim: eu vou fazer mestrado. Até mesmo para que eu amplie a minha percepção e veja, será que eu estou no caminho certo? E eu tenho percebido tanto que o mestrado abre a visão da gente, o tanto que nos qualifica para diversas coisas. Então, a minha vontade de fazer o mestrado é realmente abrir a minha percepção e conseguir colocar uma sementinha naquele que está ali na sala de aula. Entendi. Você falou bem nas primeiras aulas, aquela coisa assim: se eu tiver um aluno que se interessa, eu vou dar a máxima atenção para ele. Algo dessas palavras que você usou naquela aula, né? Aquele que é o normal, a gente vai dar a devida atenção, mas sempre tem aquele que se destaca, e se a gente alcançar aquele, eu já plantei uma semente. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, essa é a percepção que eu tenho. Então, você pretende, assim, voltar para a sala de aula, quer da polícia, quer fora da polícia? Assim, você sente isso no seu coração, que seu lugar é também transformando vidas. E nesse aspecto, só fazer Pois não, João, que bom que você participa. Quando vocês voltam para a aula, vocês formados em Direito, têm a possibilidade de contribuir também na formação dos praças, ou vocês voltam para a formação dos oficiais? Também.
Também. Na academia, acontece, a gente chama de pacto de gerações. Então, a cada período do ano, volta para a academia uma turma de aspirantes. Nesse momento, a academia está vivendo o pacto de gerações dos aspirantes 16, 17. Entendi. E a gente está pegando a transição dos aspirantes 18, que são da minha turma. Entendi. Então, a academia vai selecionando aqueles primeiros, os voluntários, e também aqueles que têm o perfil e a academia pinça. Ela vem aqui, você tem um perfil de contribuir com esse pacto de gerações. Então, eu deixo nos aspirantes 23, nos aspirantes 24, 25, 26, eu deixo um legado dos aspirantes 17, 18. Entendi. Isso a gente tem o pacto de gerações, é muito interessante, é muito rico isso. Para ambas as partes, né? Primeiro para o jovem que está conversando com alguém mais experiente, mas eu acho muito importante, eu cinquentão, quando eu bato papo com o João, com 20 e poucos anos, isso me faz bem, né? As gerações, elas, lógico, elas têm aspectos comportamentais que diferenciam uma das outras. Positivos e negativos. Claro. Positivos e negativos. Mas mesmo os negativos nos faz refletir se realmente a gente não está vivendo a destempo, vivendo de uma forma anacrônica, né? Isso é muito importante, né? Mas vamos para aquela agora, segunda pergunta. Bom, você já teve isso no processo seletivo para entrar no mestrado, e aqui eu repito meus parabéns. Já está saindo de casa, vindo aqui a outro município, participando da aula, tanto presencial quanto virtual, e aqui novamente faço um elogio, né? Eu te convidei porque você é um aluno que realmente está atento lá, a gente observa quem está ali a passeio, né? E quem está ali realmente atento. O que você pretende estudar no seu mestrado? O que você pretende fazer escrever na sua dissertação de mestrado? Professor, o meu tema de mestrado ele nasceu em 2013. Olha que interessante. Eu fui, só um pouco da minha experiência de polícia, rapidamente. Não, eu entrei em 2005 na polícia, me formei em 2006, já fui direto para o Batalhão de Choque. Trabalhei no Batalhão de Choque por 5 anos. Depois de 5 anos no Batalhão de Choque, sempre com operações especializadas, eu fui para uma atividade de inteligência, em que eu fiquei 5 anos também, sempre trabalhando com as áreas de intervenções do Estado em manifestações sociais, em bloqueios de vias, sempre voltado para essa área de atividade de choque. E, como todos sabemos, né, em 2013 nós tivemos aquele cenário no Brasil inteiro de manifestações sociais que nasceram por causa da Copa das Confederações. E eu, enquanto agente de inteligência, eu trabalhei infiltrado nessas manifestações do primeiro ao último dia. Não raras vezes a gente saía caminhando aqui da Praça 7 até o Mineirão. E voltava. Então, assim, cabeludo, barbudo. Black block, eu coloquei um capacete de skatista, barbudo, óculos. Então, assim, bem infiltrado mesmo. Não sei se eu lembro, na época tinha o Fora Lacerda. Eu tinha uma camiseta do Fora Lacerda. Então, assim, tirando o aspecto político e tudo, mas porque realmente claro, era o seu trabalho. Era interessante. E deitado na Avenida Antônio Carlos, próximo à entrada da FMG, eu falei, vou escrever um artigo sobre esse tema, o conflito de direitos fundamentais na Copa das Confederações, especificamente liberdade de reunião, liberdade de locomoção. Ali nasceu essa ideia. Interessante. E aí eu comecei a escrever, propus a ideia do artigo na faculdade, eu estava no 6º período da faculdade, e caiu muito bem, consegui fazer o artigo, e em um momento eu fui convidado para a Semana Jurídica da faculdade, eu fiz uma palestra sobre o meu artigo, e o meu artigo entrou para um livro de autoria coletiva com os professores. Eu era o único aluno que tinha um artigo junto com os professores no livro de autoria coletiva. E o tema me é muito caro, porque você tem visto, sim, também adentrar no proselitismo político, que hoje é muito tênue a linha entre o direito de se reunir, mas nenhum direito constitucional é amplo e restrito. Você tem visto hoje o direito constitucional ali no artigo 5º fundamental de se reunir, utilizado para atacar outros direitos fundamentais, como, por exemplo, o próprio direito de liberdade, de direito de pensamento. E nessa linha tênue entre dois direitos, nesse conflito, como que é o preparo para se resguardar de não infringir o direito de se reunir para o direito, por exemplo, de liberdade de expressão? Antes do Silmar responder, eu quero reforçar uma fala sua que foi brilhante, João. Né? Lembrando, pessoal, que o João está no 10º período, né? Gravem a frase que o João falou. Todo direito existe limite. Todos os direitos que aqui no Brasil vivem têm limite. É óbvio que o
direito mais importante que temos, o direito que tem a maior valoração é a vida. E o Estado pode tirar a nossa vida. Os leigos pensam que não existe pena de morte no Brasil, mas existe. Então, se o Estado pode tirar a nossa vida, com muito mais razão, o Estado pode limitar a locomoção, limitar a liberdade de expressão. Eu não posso ofender Silmar e João, tanto na esfera criminal eu serei apenado, pelos crimes de calúnia, de injúria, de difamação, quanto, sobretudo, na esfera civil, as ações de indenização por dano moral, dano patrimonial. Então, as pessoas pensam que podem ir para as redes sociais, João, e falar o que pensam. Não podem. Eu não posso ir para uma rede social e ofender a sua honra, Silmar, ofender a sua dignidade, João. Eu não posso fazer isso. O direito não me protege, né? Então, não só a liberdade de expressão, que não é o tema do nosso podcast. Nosso podcast, o tema é liberdade de locomoção, e eu vou te passar a palavra. Óbvio que liberdade de expressão tem limite, né? Então, liberdade de locomoção, vou passar a palavra para o Silmar agora para responder o João, também tem, né, Silmar? Com toda certeza. E foi muito interessante essa análise que eu fiz em loco, né? lá pisando lá nos movimentos, ali eu era um policial, mas eu estava infiltrado como se cidadão fosse. E eu falei assim, qual que é a função do Estado aqui? Ele é um garantidor desse exercício? Qual que é o limite da garantia desse exercício? Porque em determinado momento, aquela manifestação que até então era legal, ela perdeu o seu caráter legal, porque ela se tornou uma turba, se tornou uma multidão. E a partir do momento que esse caráter legal ele é perdido, aí sim entra o Estado, para garantir também o direito à propriedade, que teve várias situações em que lojas foram depredadas, foram saqueadas. Então, ali, aquilo já não é mais uma manifestação. Perde o caráter já pacífico. Perdeu o caráter pacífico. Então, aqueles elementos que devem ser respeitados, em algum momento ele se perdeu. Então, nasceu essa ideia de falar, deixa eu explorar isso aqui e ver qual que é a função do Estado, aí já falando do mestrado, quem sou eu? Aí já na minha perspectiva de policial, não mais como indivíduo inserido, eu falo assim, quem sou eu, policial, para garantir o direito de locomoção daquele que quer passar e não está envolvido na manifestação, e também garantir o direito daquele que está no seu pleito legal, legítimo, de se manifestar. Então, em alguns momentos, o Estado tem que ser não interventor. Eu tenho que só garantir aquela manifestação, ainda que eu gere transtorno. E não é simples, né, Silmar? Porque eu me lembro, quando eu era graduando, eu fiz 2 graduações. Fiz uma na Universidade Federal, na Universidade Pública em Direito, e fiz uma na Universidade Particular, graduei em Administração. Fiz os 2 cursos mais ou menos ao mesmo tempo. E eu lembro lá na Universidade Particular, João, você estuda em uma particular, em determinado momento os colegas estavam querendo fazer greve de alunos, por causa que o preço da mensalidade estava muito elevado, e de fato estava, né? E a proposta dos colegas do diretório acadêmico era fechar a Avenida Amazonas. Para quem não sabe, né, nós estamos no podcast, portanto nós não temos limites geográficos, né, pode ter alguém na China nos assistindo. A Avenida Amazonas é a maior avenida de Belo Horizonte, certamente é uma das avenidas de maior fluxo de veículos, e fechar a Avenida Amazonas é parar a cidade. Né? Eu tinha 20 anos, né, 19, 20, 21 anos, eu não me lembro bem, e eu fiquei pensando até que ponto o meu interesse financeiro em pagar uma faculdade mais barata pode obstar uma ambulância levando a mãe de alguém para o pronto-socorro, ou um carro do Corpo de Bombeiros evitando a morte de alguém. Talvez essa dicotomia, que seja o que te fez vir aqui, essa dicotomia entre liberdade de locomoção e liberdade de manifestação, talvez seja o mote da sua pesquisa, Silmar, é isso? Sim. O objetivo é exatamente a gente conseguir sopesar esses direitos de forma que a gente chegue a uma conclusão de que todos podem exercer os 2 direitos. De uma forma em que eu não limite algo que é mais importante, o direito à vida. Como você bem citou, inclusive isso é uma das argumentações que nós usamos com os bloqueios de via, que a gente fala, você tem o seu direito de manifestar, mas a outra pessoa que está dentro da ambulância ela tem direito a viver. Eu lembro, por exemplo, só trazendo ao caso, na minha cidade faltou oxigênio durante a greve dos caminhoneiros que fecharam a rodovia. Então, assim, foi necessário que a polícia rodoviária, no caso foi a federal, fosse desbloqueasse para o caminhão com oxigênio conseguisse chegar aos hospitais. Senão não haveria. Então, é justamente nessa tênue linha que nós temos que trabalhar e que é o momento
em que eu imagino que você, policial, e que você, oficial, está aqui estudando, tem que tomar aquela decisão. Estão reunindo, tinham que sair? Era essa a proposta, um objetivo fim que você visa o estudo? A grande importância que a gente tem para destacar é que a Polícia Militar não quer o confronto. Esse não é o objetivo. O objetivo é fazer com que todos exerçam seus direitos de maneira igualitária. Então, quando acontece a intervenção de desbloqueio de via, já é última raça. Não tem mais o que fazer. Já foram feitas todas as negociações e são negociações demoradas. O oficial vai lá, identifica lideranças, fala, olha, a gente precisa liberar pelo menos uma via. Qual que é o seu objetivo? Muitas das vezes a pessoa quer visibilidade. Ela quer que a imprensa veja o bloqueio para que o pleito dela seja atendido. Entendi. Então, eu identifico aquilo numa negociação e eu vejo, olha, está faltando água naquele bairro e eles querem só água. Então, eu digo, eu vou intervir junto à prefeitura e vou resolver o seu problema. Enquanto isso, libere uma via para mim. Entendi. Enquanto a E ali, uma vez a gente bateu papo, um aluno das nossas aulas de mestrado, nesse momento, talvez o psicológico, tanto do policial e, sobretudo, do manifestante, que talvez seja o ponto mais delicado, né? Eu acho que até para o policial nem tanto, porque vocês foram preparados para isso, né? Não escolheram qualquer policial para conversar com um líder numa convulsão social, num fechamento de rodovia, como o João exemplificou. Então, eu acho que nem tanto o policial militar, mas o policial militar saber como contornar a situação quando aquele negociador manifestante está com o seu psicológico completamente alterado. E às vezes nem é uma pessoa de má índole, não. Um mau caráter, não. Mas ali, lembra que eu bati papo com você, que eu pedi para inserir na sua dissertação de mestrado um capítulo onde vai ser escrito, obviamente, pelo Silmar, mas ao lado do Silmar, livros de psicologia, livros de psiquiatria. Talvez, eu imagino, eu nunca atuei nessa área, né? Sou professor e tal, mas eu imagino que o grande problema seja a falta de estrutura psicológica do manifestante, onde ele vem entrar ali naquilo que nós chamamos de inconsciente coletivo, no popular efeito manada, né? Mas o efeito manada a gente chama na academia, na ciência, como inconsciente coletivo, onde o pior do ser humano vai ser aflorado, onde vai vir uma pessoa que não é normalmente violenta, muito pelo contrário, é uma pessoa pacífica, e ali, graças a esse inconsciente coletivo, ele se torna uma pessoa violenta e agressiva. É isso mesmo, Silmar? É muito interessante, professor, que me puxou à memória os fatos que ocorreram em 2013. Esse efeito manada ou psicologia de massas, que a gente usa muito nas operações de choque. Existem os grupos que atuavam incitando aqueles grupos maiores, e eram grupos pequenos, que utilizavam psicologias de massa, psicologias de multidões, e nós conseguíamos identificar esses elementos, nós sabemos de onde eram, né? Sabemos que ainda tem alguns processos em andamento sobre esse fato, e chega um ponto em que a multidão começa a se movimentar sozinha. Manipulados, talvez? E até esse cara que está manipulando, na verdade, ele não está pensando em água, ele não está pensando em nada para ele. Ele quer anarquia, ou então ele quer efeitos indiretos, talvez de natureza política. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Lembrando que eu não entendo nada desse assunto. Mas é isso. É muito interessante que os bloqueios mais simples de vias, exemplo, faltou água num bairro, as lideranças são lideranças comunitárias, pessoas que são mais fáceis de lidar. Quando envolve características políticas, é muito mais difícil, porque eles também são preparados psicologicamente para isso. Eles também têm treinamentos de negociação. Eles também fazem isso. Então, é sempre um jogo de xadrez, tanto da minha parte Estado, quanto da parte manifestante. Quer ver um exemplo? Mais uma vez, fora de características políticas, mas que são extremamente organizados, MST. Eu tiro o chapéu para eles, eles são extremamente organizados. E sabe quem conversa com a polícia? Os advogados. E todos os advogados muito bem preparados. E se eu chegar lá e não souber lidar com eles, eu volto para trás. O Estado perde. A paz social perde. A paz social perde. Então é muito difícil negociar com pessoas que são preparadas e que têm o mesmo treinamento que eu.
E vocês mencionaram essa questão de aflorar na população, às vezes, parcela que acaba se tornando alienada. Muitas vezes esses alienantes, eles somem por detrás, eles usam como cortina essas pessoas que acabam por desconhecer o direito, estão ali, e enquanto o alienante está se valendo de um direito fundamental, que é o direito de se reunir, o direito de se manifestar. E esses alienantes que mandam esses advogados, como que é para o Estado tratar? Que eu imagino também que a partir do momento em que eles trazem uma pessoa preparada, o diálogo para vocês que estão negociando também se torna mais acirrado para conseguir liberar, porque agora você está dialogando com alguém que entende do direito, não é aquela pessoa que foi alienada, não é aquela pessoa da massa, é uma pessoa que está ali para defender o ato de reunião. Sim, é muito interessante quando a gente lida com essas pessoas que são muito bem preparadas, que a gente identifica o mote da questão, onde eles querem chegar. A gente consegue identificar, sabe? E aí, um exemplo claro que nós tivemos em Lagoa Santa no início do ano, dia 8 de março. 8 de março é o quê? Dia da Mulher. Aconteceu uma invasão de uma fazenda chamada Fazenda Aroeira por mulheres. Exatamente no Dia das Mulheres. E é um fato político, né? Olha que interessante. E aí, no Dia das Mulheres. Não foi por acaso. Não foi por acaso. E sabe qual que era o objetivo? Não era a Fazenda Aroeira. Eles não queriam Fazenda Aroeira. Eles queriam fazer barulho para que outros processos de reforma agrária que estavam parados em Bolsonaro e continuaram parados em Lula voltassem a caminhar. E quem fez essa intervenção, essa mediação? A Polícia Militar, o tempo inteiro. E eu tive a sorte de ser no meu serviço a invasão. Então eu já comecei a dialogar com os advogados ali e questionando, que vocês estão limitando o meu direito de ir e vir. E eu dizia, mas vocês estão limitando o direito de propriedade, que também é garantido constitucionalmente. Entendeu? Então, assim, foi aquela... conversa, né? Foi interessante, muito interessante. E sua dissertação de mestrado, voltando assim, já encaminhando nossa conclusão, Silmar, ele já tem um título, assim, você já está imaginando um título, um referencial teórico, uma hipótese, assim, já. Eu dou aula de metodologia aqui, estou te colocando contra a parede, agora é o papel do professor de metodologia. Você já imagina, assim, problema, hipótese, o título, um marco teórico? Você pode falar para a gente especificamente da sua dissertação de mestrado, que é para o ano que vem, né? Para o pessoal entender, um mestrado demora de 1 a 2 anos, e o Silmar está no primeiro semestre ainda do mestrado dele, então ele tem um caminho aí de 1 ano e meio ainda para se tornar mestre, e eu tenho certeza que vai ser um mestre de muito valor. Você já sabe falar isso para mim, mais ou menos? Professor, o meu referencial teórico que eu tenho utilizado e tenho achado muito rico é o Robert Alexei. É a teoria dos direitos fundamentais. Ele me traz uma clareza muito interessante de como que eu utilizo, como eu manejo os direitos fundamentais em todos. Ele é atemporal. Então, eu tenho seguido ele como um referencial teórico que eu tenho achado interessante. O título ainda não tratei, mas eu quero falar da liberdade de direito do direito de liberdade de locomoção e reunião na perspectiva do Estado enquanto segurança pública, enquanto garantidor daquele exercício, daqueles dois direitos. Então, eu quero usar ferramentas de mediação, falar um pouco sobre as ferramentas de mediação que a gente faz lá em loco. Realmente, como professor de metodologia, posso garantir que é um problemão, né? Não é um probleminha, não, né? É um problemão. Sopesar direitos fundamentais, que o Alex faz tão bem, realmente, parabéns pela escolha do tema, né? Eu vou passar a palavra para o João, já para o João encaminhar as suas últimas considerações, depois para o Silmar, e por fim eu termino. Pode ser assim, João? Vai lá. Perfeito, a palavra é sua, João. Na última fala, agradecer o convite, parabenizar Silmar e desejar sucesso nos estudos, que não é um tema fácil, justamente conflitos de direitos fundamentais nisso, questão da horizontalidade. E gostaria de perguntar, por fim, como que seria a proposta do Estado? Porque, afinal, o Estado também ele tem que defender, por exemplo, na manifestação do MC, o direito de ir e vir. Mas ele tem que garantir também o direito do ganha-ganha da propriedade. Então, o Estado chega para confrontar e resguardar um direito, mas, ao mesmo tempo, pela legalidade, ele não pode ofender o direito. Como que o Estado, através dos policiais, fazem para garantir esse ganha-ganha dos dois direitos, essa seguridade dos dois direitos? A verdade é que a Polícia Militar ela segue uma linha comunitarista. Não à toa a gente tem polícia comunitária desde 1993 e até a atualidade, cada dia mais melhorando e evoluindo esse aspecto do comunitarismo, de realmente
colocar à mesa, vamos discutir os direitos. E a Polícia Militar sendo como o mediador daquelas negociações para que todos saiam felizes e satisfeitos daquela situação. E, mais uma vez, eu repito, não é o objetivo da instituição a utilização da retirada da força, da desapropriação, que também é, se nós precisarmos, que é o monopólio do uso da força. Esse é a última ferramenta que nós queremos utilizar. Sempre é o diálogo. A Polícia Militar sempre traz à mesa INCRA, enfim, representantes, associações, representantes da sociedade, Ministério Público, Poder Judiciário. A gente traz todos as discussões. Fala, quais são os objetivos? Vamos alcançar esses objetivos juntos. E a Polícia Militar trabalha com essa mediação, né, para que todos sejam alcançados, todos os objetivos sejam alcançados. Claro que a gente não vai conseguir alcançar o desejo de todos, mas que minimamente as pessoas saiam satisfeitas e não seja utilizada a força. João, vamos encaminhando Silmar, vamos encaminhando para o final, né? Eu acho que você pode fazer um encerramento assim desse nosso podcast, reiterando o meu agradecimento. A palavra é sua aí para fazer uma despedida dos nossos telespectadores, né? Pessoal, é imensa alegria poder estar aqui, falar com você, pela ampla experiência, muito das melhores aulas, não porque a gente está aqui, mas das aulas que mais instigam a gente, que faz com que a gente pense. Eu acho que o bom professor é esse, que cutuca o aluno. Vem, vamos falar, traz aqui, vamos participar. Porque senão eu fico ali sentado só recebendo conteúdo. E ao contrário, como é a sua metodologia, que eu deixo externado aqui os meus elogios também, pela qualidade de trazer o aluno para a aula. Então, é muito satisfatório, sabe, de estar aqui participando desse podcast com um professor, com a bagagem que você tem. Então, é só agradecer mesmo e continuo sempre à disposição para qualquer coisa que a universidade precisar, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Então, resta a minha palavra de gratidão, né? Essa palavra está na moda, é uma palavra muito bonita, né? Então, João, você está numa fase muito interessante da sua vida, uma fase que eu passei há quase 30 anos, que é o último período de direito, de qualquer graduação. Eu costumo brincar com os meninos, né, do 10º período, que eles ficam em TPF, né, tensão pré-formatura, mas é uma tensão que tem que ser vivida, sabe? Tem que ser sentida. Faz parte da formação do ser humano, do futuro advogado, juiz, promotor, procurador, oficial da Polícia Militar, enfim, de qualquer tabelião, de qualquer área que você venha escolher. E desde já, embora a gente se conheceu hoje, fica registrado aqui o meu desejo de muito sucesso para você, tá? E que você use o direito, sobretudo, muito próximo da verdade, sabe? Não a verdade fútil, a verdade... não, mas uma verdade de buscar, quer no exercício da advocacia ou de qualquer outra profissão, que a verdade seja buscada em prol da defesa dos interesses da sociedade, do seu cliente, enfim, tá? Alcimar, né, a gente já está conversando já há 4 meses já, ele é meu aluno de mestrado. Meu sincero agradecimento, você hoje abriu mão lá da sua cidade, sei que você viajou 1h30, sei que você tem família, né, você tem uma carreira que não é mole, uma carreira que não você não está ali a passeio, né? É muito bom o seu entusiasmo pela Polícia Militar, é o mesmo entusiasmo que um advogado tem que ter, um juiz, e sobretudo um professor. Então eu espero de coração, Silmar, que esse investimento, não é só investimento financeiro, não, investimento no aspecto mais amplo que existe, que você está fazendo no seu mestrado, lhe gere frutos, né? E frutos de toda a ordem, frutos financeiros na sua carreira, que em breve você esteja em sala de aula, provocando no aluno um crescimento humano, né? Que aquele aluno saia da sua aula um ser humano melhor, mais preparado intelectualmente, né? Então, Silmar, de coração, eu te desejo muito sucesso nesse seu mestrado, no próximo ano, e sobretudo quando você sair do mestrado, quem sabe um doutorado, um pós-doutorado, que essa caminhada não acaba nunca, né? Então, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo, a sua dedicação, ter aceitado no mesmo minuto que eu fiz o convite por WhatsApp, você já aceitou, muitíssimo obrigado. Aqueles que estão nos assistindo, em meu nome, em nome da Faculdade Milton Campos, eu agradeço a atenção, agradeço a sensibilidade que vocês provavelmente devem ter tido com essa tarde de hoje, né? Um tema tão importante que foi debatido aqui. Acompanhem a Milton Campos nas redes sociais, né? É uma faculdade que tem mais de 50 anos de existência e está em todas as redes sociais, que esse podcast seja o mote, seja a grande razão para que vocês busquem conhecer melhor essa faculdade e
em breve vocês leiam a dissertação de mestrado do Silmar. Um grande abraço a todos e bons estudos.